Salve pessoal, beleza? Aqui é Adriel do canal Observatório DR. Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. E se você chegou agora, se inscreva no canal se você gostar do conteúdo, repasse para seus amigos e já desce um like aí no vídeo, porque esse vídeo me deu um certo trabalho, porque essa Bíblia aqui não é uma Bíblia comum que eu vou fazer o review hoje, tá? Ela é a nova Bíblia Pastoral. Adriel, o que é a Bíblia Pastoral? Bom, ela é uma Bíblia de publicadora católica, ela é uma edição católica. Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Editora Paulus. Então, ela vai ser uma Bíblia em que muita polêmica gira em torno dela, tá? Eu trabalhei assuntos, pelo menos principais, não li ela toda, obviamente, porque eu ganhei essa semana, mas a pedido até de alguns inscritos, eu estava até devendo isso, tá? Mas para os inscritos que comentaram, eu agradeço muito, pedindo um review da Bíblia do Pastoral, né, a BEP, Bíblia Edição Pastoral, e eu estou aqui fazendo um review para vocês a respeito de tudo aquilo que eu prometi, no caso, né, para todos vocês. E a gente aqui do canal, no caso eu e o Espírito Santo, estávamos aqui em comunhão, orando para que esse review acontecesse o mais rápido possível para vocês. Vou posicionar aqui na câmera melhor. Vamos lá. Tem aqui a edição especial, ela já vem já com esse plástico, tá? Plastificada, como vocês podem ver. Inicia, né, e termina com os mapas. A gente pedia pela Amazon, tá? Ela tá um preço muito bom, tá R$ 18. Eu ia dizer o preço no final, mas tô dizendo já agora, ela tá muito barata. Então, se vocês acharam o material um pouco inferior ao que vocês esperavam, é por conta também do preço, e ela é uma Bíblia muito acessível. Eu acredito que ela seja a segunda Bíblia mais lida, né? No meio católico, né? Mas tem um problema que levanta esse dado aí, esse pequeno dado. A primeira talvez seja a Ave Maria e a segunda é essa daqui. A maioria dos católicos acredita que tem a Bíblia Pastoral. Então, sem muita conversa, vamos logo começar, né, o review. Bom, ela começa aqui com o mapa da Palestina no tempo do Antigo Testamento. Deixa eu sinalizar aqui para vocês enxergarem melhor. Esse mapinha aqui tal, bem detalhado, a Jerusalém no Antigo Testamento, papel cartão, muito bem feito esse papel, tá? Papel de qualidade. Oriente Médio Antigo, né? Império Egípcio. Você pode ver que é uma Bíblia que não é estragável, é uma Bíblia bem conservada. Mar Mediterrâneo, Fenícia, tá vendo? Isso aqui é o Império de Davi e Salomão, aqui é a terra dos filisteus. Ó, os reinos de Judá e Israel, todos aqui, ó, tá vendo? Aí Amon, Moab, Edom, Filisté, Aram, né? Pronto, tá tudo aqui certinho. Aí as 12 tribos de Israel, como estava subdividida na época dos juízes, e como tá dizendo aqui, é um mapa exclusivo da editora Paulo, gente. Claro que eu prefiro os mapas da SBB, mas tudo bem. Aqui tá dizendo que ela é a 32ª impressão de agosto de 2020, com o título Bíblia Pastoral, ou seja, sem estar com o título Nova Bíblia Pastoral, que algumas têm aqui escrito Nova Bíblia Pastoral, mas é a mesma Bíblia, tá? Qual a diferença? Eles economizaram nessa impressão no papel. Você pode ver que o papel é um papel premium, ó. Aqui é a folha de rosto, para vocês darem uma olhada, ó. Ela é um papel premium, bem transparente, sabe? Dá até para ver o que está escrito do outro lado da folha, mas por uma Bíblia barata, R$ 18, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Mas enfim, quem conseguir a Bíblia, o papel amarelado, teve a sorte de pedir e chegar assim para vocês, papel amarelado que ela tem também, eu acho até que é mais lucro, né? Porque para mim é melhor para ler, pelo menos desde que eu comecei a ler Bíblias católicas, que eu não paro de ler elas de cores de folha amarelado. Mas vamos lá, temos aqui a apresentação, já mostrei a ficha catalográfica para vocês. Uma coisa que eu acho interessante, gente, lembra que eu já falei aqui no canal sobre aqueles livrinhos que eu recomendo para vocês de arqueologia bíblica, eu no caso recomendei, né, do José Ademar Caéfer. Pronto, uma coisa curiosa dessa Bíblia aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, é justamente aqui onde eu estou apontando o meu lápis. Vejam, está escrito assim, ó, José Ademar Caéfer, aqui, tá vendo? Ele foi o responsável pelas introduções aos livros históricos, gente, de Samuel, de Reis, Sabedoria, Naum e Abacuque. Que coisa interessante, né?
Quem diria, José de Macaé é um cara muito curioso. Agora eu não vi nenhuma ilustração, nenhuma participação também do padre, tanto Alonso Schockel, que teve participação na Bíblia do Peregrino, e tampouco não vi nenhuma participação do padre que traduziu a Bíblia da Aparecida. Essa Bíblia aqui, vou até mostrar para vocês, bem conhecida para alguns católicos, mas foi o próprio, esse padre que eu estou falando agora, José Raimundo Vidigal. José Raimundo Vidigal traduziu essa Bíblia inteira, a Bíblia de Aparecida, tá? Ó, Bíblia de Aparecida. Quem quiser no canal que eu faça review dessa Bíblia, eu faço, que é a Bíblia que eu mais uso. É a católica que eu mais gosto, a versão mais simples, mais, para mim, confiável das escrituras. Uma versão difícil e boa. E ele usou também de muitas participações dele durante os livros da Bíblia do Peregrino, né? Então, a Paulus gosta muito desse camarada, gosta muito mesmo. Então, eu senti falta do nome dele aqui na parte de introdução e notas e revisão literária. Mas vamos lá. Temos aqui a apresentação. Já temos uma coisa negativa nessa Bíblia, tá? Eu não vou me ater muito às partes negativas no início, mas eu pretendo ler para vocês no final essa apresentação dela aqui. Ela vai dizer aqui, né, que mais de 20 anos após a publicação da Bíblia Sagrada, edição pastoral, a Paulus Editora apresenta ao público uma nova edição denominada simplesmente Nova Bíblia Pastoral. Não se trata de uma simples revisão da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Temos aqui uma nova edição, nova tradução, com novas introduções e notas, que procuram responder o caminho percorrido pelas comunidades nas últimas décadas. Beleza. Últimas décadas mesmo, período do fim que nós estamos, porque sinceramente essa Bíblia, a forma que ela vai apresentar e vai introduzir ela, gente, é de um jeito, sabe, que eu acho meio ridículo. Eu vou ler depois para vocês a introdução dela, mas eu não vou falar agora porque as partes negativas estão para o final. Vamos falar das coisas positivas dessa Bíblia, né? Porque negativas são, digamos assim, para alguns pode ser mais graves do que positivas, que faça você comprar ou não comprar a Bíblia. Não estou ganhando nada com isso, tá? Só para deixar bem claro. Mas vamos lá, abreviaturas aqui, ó, tudo normal, Gênesis, né? Êxodo, vamos lá. Formação do Antigo Testamento. Não vamos ler agora, que eu vou ler para vocês no final algumas coisas que eu separei, tá? Mas vamos lá. Entrando já na Bíblia, no conteúdo dela, pronto, aqui, eita. Essa Bíblia tem uma coisa negativa, tá? Que eu vou mostrar para vocês durante a Bíblia. Ela, por ter esse papel meio frágil, ela vai ter uma dificuldade de abrir, tá? Ela vai ficar muito fechadinha e você não vai conseguir ver o conteúdo todo, a menos que você estique ela com sua mão. Não sei se é porque ela é nova e tal, não sei. Simplesmente é um defeito da brochura. Digamos que ela tem muitas folhas. Vou mostrar aqui para vocês. Ela tem muitas folhas para uma brochura muito curta. Tá vendo? Ela tem muita folha. Muita mesmo. Então vamos lá. Voltando aqui ao review, né? Temos aqui a introdução certinha do livro. Cada livro ela tem uma introdução, tá? E cada livro ela vai trazer uma ilustração. E um título, eu acho até isso legal, eu acho isso muito bom. Tá? Narrativa sobre as origens, e vai colocar aqui ó, como primeiro livro. E ó, até Deuteronômio tem esses números aqui. Como se fosse um pergaminho mesmo, um rolo da Torá. Tá vendo os anjos comendo com Abraão. Aqui Abraão liderando o povo e tal. Ele tem a descendência dele é maior que a estrela do céu. Adão e Eva no jardim, o sol, a serpente, o galho da árvore. Tá, é bem interessante, tá? Essas imagens aqui, eu não acho ruim e feio, não. Ponto muito positivo dessa Bíblia. As introduções são simples, básicas, é para quem está começando mesmo a ler a Bíblia, né? Por isso que os católicos, a maioria mais jovens, é que usam essa versão. Ela é equivalente a como se fosse a NVI, tá? Eu acho ela até mais simples do que a Bíblia de Aparecida. Essa daqui, que eu já mostrei para vocês no início. Para mim ela é mais simples do que a de Aparecida. Tá? E a de Aparecida, para mim, até agora é minha preferida, porque ela é, digamos, eu gosto de versões mais rebuscadas. Essa aqui é simples demais, mas eu recomendo para tanto católico como protestante que está começando agora a ler a Bíblia, mas tenha uma outra versão do lado, tá? Não se garanta não. Tenha uma Bíblia de Jerusalém, tenha uma Aparecida do Peregrino, ou
uma ACF, né? A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, do seu lado, dependendo do texto que você lê, uma Bíblia TEB, ecumênica. Então, simplesmente, pessoal, tem aqui falando sobre a origem do mundo e tal. Ela é uma Bíblia boa, não é uma Bíblia ruim, né? Ela não é uma Bíblia ruim, tá? Ó, chega aqui, ó. Você já tem que fazer assim para você ler melhor. Chega no meio, ó, como ela fica. Ela fica sem conseguir abrir toda. Então você tem que, ó, fazer assim, esticar para você conseguir, ó, visualizar. Ela tem esse problema estético nela. Mas, como já primeiro fato negativo, né? Eu gostei da tradução dela. Simplesmente eu gostei. Eu queria ler para vocês uma coisa que está lá em Gênesis 1, do 1 ao 5, que fala assim, ó. No princípio, tá vendo aqui? Deus criou o céu e a terra. A terra era assim, um caos vazio. Um caos vazio. Interessante isso aqui, a palavra caos, que a palavra sem forma se refere justamente a isso. A vazio é a ausência de Deus ou caos, a destruição, algo da ideia de algo que foi destruído. Então eu achei interessante para uma tradução de equivalência dinâmica, ela ter isso aqui, a terra era um caos vazio. A escuridão cobria até as profundezas de um vento de Deus, e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. Ó, aqui vai traduzir como vento, não como espírito. Né? Ruar, pode ser vento, pode ser espírito. Aqui o tradutor prefere traduzir como vento. Mas aqui, ó, a escuridão cobria até as profundezas, está correto. Aqui é escuridão mesmo, não é as trevas, né? É mais a treva, no sentido de maldade, ou simplesmente escuridão, como está escrito aqui. No caso da Bíblia Pastoral, vai colocar como escuridão. Outras versões, como a NVI, Almeida, né? A própria Bíblia da Aparecida, vai colocar como as trevas, né? Vai colocar como as trevas. Mas vamos lá. E Deus disse, haja luz, houve luz, e Deus viu que a luz era boa e separou. Aqui eu já vejo que difere um pouco da estrutura que está na Bíblia do Peregrino, que está, e exista a luz, né? Mas assim, por que eu estou comparando tanto com outras versões? Porque ela vai seguir, gente, a lógica da tradução da Bíblia de Aparecida. Tá? A tradução, a lógica que ela usa é parecidíssima, depois eu vou mostrar para vocês. E a Bíblia do Peregrino, ela tem uma estética visual parecida. Por exemplo, está vendo aqui a introdução e o texto aqui em duas colunas, ou a menção da nota de rodapé, que são auxiliares. Já a Bíblia aqui, ó, é de estudo, então se eu for para onde eu estou aqui em Reis, ó, comparem. Veja como é parecida a questão da divisão das notas aqui de rodapé. São muito parecidas. Vamos, né, convenhamos, né? Claro que lá não vai ser parecido em tudo. Chegamos nos livros poéticos, por exemplo, em Salmos, né? Digo nem Salmos, mas, por exemplo, os profetas, aqui o livro dos profetas. Ó, Isaías, tá vendo? O livro de Isaías, capítulo 48, 49 aqui, vai ser todo redativo. No caso, prosa, né? Vai ser todo em prosa. Já aqui é redativo. Vejam. Eu não vou para Isaías. Aqui. Cadê Isaías? Antes. Pronto. Isaías geralmente ele é todo parafraseado, todo prosado. Aqui não é a prosado, olha como ele é. Tá vendo? 48, mesmo texto que eu estava antes, ó. A diferença. Ele está totalmente assim, o que eu acho ruim dessa Bíblia também. Mas não interfere muito na leitura, só na hora de você dividir o que é profecia, o que é prosa e o que é redação, entendeu? Meio que confunde um pouco essa Bíblia aqui, mas isso não é o mais dela não, isso não é algo tão relevante assim de coisa negativa. A outra coisa que eu queria ler para vocês está lá em Êxodo, no capítulo 4. Eu estou comparando a tradução, tá, gente? Estou mostrando que a tradução dela não é ruim, é boa. Uma Bíblia como ela é muito melhor até que muitos textos da NVI, tá? Eu acho até. Alguns textos dela são muito melhores. Vamos lá. Capítulo 4, verso 24 ao 26. Tá aqui, diz assim: E aconteceu, ó, que no caminho, numa hospedaria, Javé, ó, foi ao encontro dele e procurava matá-lo. Séfora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do filho, e com ele tocou os órgãos sexuais dele.
do filho. Ele vai dizer dele e do filho, não de Moisés. Muitas versões dizem que é de Moisés. E disse: Você é para mim um esposo de sangue. E Javé desistiu quando ela disse esposo de sangue, por causa da circuncisão. Duas coisas eu tenho a comentar aqui. Primeiro, antes de ler a nota de rodapé sobre esse texto, a tradução você vê que ela vai colocar com algo que a própria NVI deixa em dúvida, tá? A NVI, se você for abrir nesse capítulo, é a nota de rodapé que diz ou do filho de Moisés, não necessariamente de Moisés. Se você tiver uma NVI em casa, veja a nota de rodapé sobre Êxodo capítulo 4, do 24 ao 26, você vai ver isso. Tá? A opção textual que ela colocou foi justamente dele em relação ao filho aqui. E a versão, essa parte que diz assim, Javé desistiu quando ela disse e tal, do verso 26, essa palavra Javé, para se referir a Deus, no texto massorético, que é o tetragrama Yahvé, vai estar, né, o Yahoo vai estar sempre na Bíblia. Onde tiver Yahoo, ele vai traduzir esse versículo que tem o tetragrama por Javé. A mesma coisa que a Bíblia de Aparecida faz. Então, a ótica de tradução foi a mesma. Eu vejo traços aqui da tradução de José Raimundo Vidigal. Mas vamos lá. Né, vamos ver a nota de rodapé. Diz assim: a tradição antiga, faca de pedra, é obscura. Não cita Moisés sobre a circuncisão. Ver nota em Gênesis 17, que fala da cultura da circuncisão, né? Como ritual de casamento para apaziguar a divindade. Foi inserido aqui talvez porque o verso anterior fala da morte do primogênito do faraó, que é o verso 23 aqui. E eu tenho dito a você que deixe meu filho sair a fim de me servir. Uma vez que você se recusar a deixá-lo partir, eu lhe matarei o filho primogênito. Ele está falando aqui do filho do faraó que morreria na última praga. Caso ele não deixasse até então o povo sair depois de ter mandado várias pragas. Aí ele vai dizer aqui na nota de rodapé que pode ser relativo a esse fato aqui de Deus ter tentado matar Moisés e Arro, né? Ter tentado ferir Moisés e para saber o que fazer. Ele vai dizer que isso aqui foi ou devido a esse versículo, o ato do Criador tentar matar o próprio servo, ou Zípora, ela saber o que vai fazer devido a uma prática, um ritual de casamento. Talvez ela pensou que Yahoo estava, de certa forma, entristecido com o casamento deles e pensou em matar o filho que não era circuncidado. Não diz qual, será Gerson, será Eliezer. Mas, enfim, diz que é um só. Não se sabe qual é. Então, por não ser circuncidado, ele não estava de acordo com a lei da época. O que, quando eu vejo aqui, eu consigo me lembrar da mesma nota que tem, ou melhor, o mesmo comentário que tem no comentário bíblico de Champlin. Quem tem comentário bíblico Champlin em casa vai ver que ele dá, a respeito desses versículos aqui, uma interpretação parecida. E ele ainda cita o livro de Tobias, tá? Novidade. Champlin era um pastor protestante, era um reverendo, mas ele vai citar o livro de Tobias na sua explicação sobre esses versículos aqui e o seu comentário bíblico, tá? Uma coisa que eu acho super legal e relevante para a gente comentar. Mas vamos lá, o próximo texto é aqui, cadê? Pronto. Algumas curiosidades, né, das estruturas textuais dos salmos. A gente vai ver aqui, deixa eu passar aqui para vocês, ó, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, tá vendo? Samuel, Segundo Reis, ó, tem que esticar um pouquinho a Bíblia, esticar um pouquinho para você conseguir ler o conteúdo todo dessa última coluna, dessa primeira das páginas aqui no meio. Meio que é a formatação que eles arranjaram e a largura da folha não foi muito feliz, mas tudo bem, vamos lá. Ó, aí eu chego na parte da historiografia cronista, né? Ó, segundo livro das crônicas, vai ter uma foto aqui, ó, das muralhas, talvez de Jerusalém, primeiro livro de crônicas. Segundo crônicas já vai ser uma outra imagem aqui, deixa eu ver, vou mostrar para vocês, ó. Segundo livro das crônicas já vai ser já uma cidade, né, preparada para a guerra, sendo atacada e tal. É bem interessante, né? É bem interessante.
Olha aqui. Saindo de Crônicas, temos Macabeus, o primeiro livro de Macabeus. Temos aqui, Jó, tá? Livro de Jó. Eu achei até interessante o desenho do livro de Jó, eu não tenho como esquecer. Aqui eu achei bem interessante, retrata bem o capítulo 1º e 2º, o grito do inocente, em que ele fica pobre, né, careca, e coça com caco de telha, né, as feridas, as chagas de Jó. Enfim, é bem interessante. Essas introduções, gente, parece muitíssimo também com a Bíblia do Peregrino, se vocês compararem. Ela utilizou de várias Bíblias já existentes da Paulus, várias publicações da Paulus. Pronto. Estou aqui em Eclesiástico, deixa eu ir para o início de Eclesiástico, tá? Saindo aqui de sabedoria, para vocês verem a estrutura dela, comparando, né, em relação a essa Bíblia aqui, porque se eu for comparar a versão, não tem nem comparação, uma versão com a outra. Ó, introdução. Ó, até em itálico, a mesma fonte que eles vão usar aqui, tá? É a mesma fonte em que vai ser usada aqui, nessa introdução. Vocês podem ver, tá? Não estou inventando não, só vocês compararem, tá bom? Então, meio que essa tradução aqui, essa versão da Paulus, vai utilizar uma estrutura parecida já em outra Bíblia, que é a do Peregrino, e também na Bíblia de Jerusalém, tá? Mas eu, sei lá, vi a do Peregrino, achei mais parecida com ela alguns dias de uso que eu estou tendo da Bíblia pastoral. Vamos lá. Salmo 6. Sempre, geralmente, os salmos, eles vão ser mais fáceis de você ler, pelo que você pode ver, ó. É uma coluna só, assim como outros livros poéticos, tá? Cantares, Lamentações, vai ser só uma coluna em prosa, e as notas de rodapé vão ser do lado, tá vendo? Como se fosse uma introdução a cada salmo. Ó, vai ser sempre de lado, tá vendo? Para não atrapalhar o final. Eu achei interessante isso aqui, embora seja bem básico e tal, mas todo salmo tem, tá? Todo salmo tem. Não achei nenhum salmo até agora que não tenha essas introduções de lado na Bíblia. Tá vendo? Nenhum. Vamos lá. Provérbios, Cânticos. Sim, eu queria ler em Provérbios para vocês um texto que eu gostei muito, pelo menos nessa versão. Eu gostei bastante. Vamos lá. Aqui, o verbo, né? É Eclesiastes, não é Provérbios, tá? Eclesiastes 11, achei. Vamos lá, versículo 1 diz assim: Jogue seu pão na superfície das águas, e depois de muitos dias você o encontrará de novo. A NVI está bem parecida, só que eu achei aqui bem interessante, ó. A superfície das águas, depois de muitos dias você o encontrará de novo. Eu achei bem fácil de ler isso aqui e não fugiu do original. É bem basicamente isso que o original diz. Bateu, tá bom? A interpretação das opções textuais, pô, sabe, não tiraria nada. E esse versículo aqui, geralmente em textos de equivalência dinâmica, sobretudo protestantes, tá? As Bíblias católicas têm mais um ponto delas aí. Elas vão ser muito mais legais de se ler em relação ao original do que as Bíblias protestantes, algumas, né, de equivalência dinâmica, como essa daqui, tá? Mas eu gostei, pô. Gostei desse versículo. Gostei mesmo. Vamos lá. Próximo texto no caso, próxima análise, é em Sabedoria. Vamos lá, antes de Eclesiástico. Livro da Sabedoria tem uma nota positiva e negativa do capítulo 3, do verso 1 ao 5. Vamos lá. Pronto. Do Sabedoria, capítulo 3, do 1 ao 5. Fala assim: No entanto, a vida do justo está na mão de Deus, nenhum tormento irá atingi-la. Aos olhos dos insensatos pareciam ter morrido, a partida deles foi considerado como desgraça, e como ruína a sua saída do meio de nós. Eles, porém, estão em paz. Embora os olhos humanos parecessem sofrer punição, estavam cheios de esperança e imortalidade. Por conta de pequenas correções, receberão
Ó, grandes benefícios, porque Deus provou e os verificou, né? Provou-os e verificou que eram dignos dele. E os avaliou como ouro no crisol e os aceitou como perfeitas ofertas de sacrifício. Que eu li até o verso 6 aqui. Mas vamos lá. O que é que eu achei ruim neste versículo? Foi a nota de rodapé dele. Ó. No mundo greco-romano, os poderosos oprimiam o pobre e sacrificavam o justo. Como não acreditavam na imortalidade, diziam que o justo era um fracassado. O sábio, porém, garante no dia do julgamento o tempo de visita. O justo há de brilhar, ao contrário, para os opressores, e não haverá esperança para eles, pois se afastaram de Deus e desprezaram os mais fracos. Gente, isso aqui é marxismo. Ó, dizendo que os poderosos oprimiram o pobre e sacrificavam os justos. Beleza, os poderosos oprimiam o pobre e sacrificavam o justo. O justo, ele necessariamente ele é pobre? Não. Então, essa Bíblia aqui, ela não só vai ter esse comentário, tá? Eu li logo para não me esquecer dele. Eu preferi ler logo para não me esquecer. Mas, sinceramente, é até ridículo esse comentário aqui. Ele fala duas vezes, ele começa a falar disso, depois ele vai bem. Quando chega aqui, ó, o justo há de brilhar, ao contrário para os opressores não haverá esperança, pois se afastaram deles e desprezaram os mais fracos. Como se esse fosse o pecado que levasse o indivíduo para o inferno. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui? Pô, sabe, eu acho que não tem para quê eles comentarem isso. E em toda a Bíblia, tá? Vai ter comentários assim. Então, uma dica que eu dou para vocês. Não leiam demais essa Bíblia, vendo demais as notas e relevando tudo que as notas diz, né? Como algo relevante. Sabe? Eu quero que vocês ignorem alguns comentários se vocês verem esse tipo de coisa. Os comentários, alguns são históricos, alguns são bem interessantes. Mas tem comentários aqui que, sinceramente, os revisores dessa Bíblia, embora essa nova pastoral tenha corrigido os problemas marxistas e comunistas da primeira Bíblia, tá? A primeira pastoral, e feito uma nova pastoral, alguns comentários, trechos raros ainda ficaram, tá? Da antiga edição, sinceramente. É muita teologia da libertação e pouca interpretação parcial da Bíblia, né? Pô, sinceramente. Mas vamos lá. Isaías 14:12. Vamos comparar a versão. Isaías 14, passei demais. Vem aqui, Isaías 14:12. Vamos lá. Isaías 14:12. Diz assim: Como é que você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora? Como é que você foi jogado por terra, agressor de nações? Ou seja, vai falar aqui da queda do diabo, aí botou como estrela da manhã. Assim como, ó, a Bíblia de Aparecida, a Bíblia do Peregrino não vai ter a mesma versão. Ela vai colocar luzeiro da aurora, né? Luzeiro, que parece com Lúcifer, mas ao mesmo tempo não é Lúcifer, né? É portador da luz, né? Portador da luz. Vamos lá. Outra versão, outro livro que eu queria aqui ler com vocês é ainda assim o capítulo de Isaías, né? O capítulo 34, verso 14. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O capítulo 34, verso 14 diz assim. Aqui. Fala a respeito daquela palavrinha bem polêmica, aquela figura polêmica entre alguns estudiosos dos livros apócrifos. Diz assim, ó. Aí vão se encontrar o gato, ó. Vão se encontrar o gato do mato e a hiena. O cabrito selvagem chamará seus companheiros. Aí Lilith fará descansar, encontrando o lugar de repouso. Vai citar a palavra Lilith aqui igual a Bíblia de Aparecida e não igual a Bíblia do Peregrino, que vai colocar, a Bíblia do Peregrino vai traduzir como mocho. O que é mocho? Bom, é uma coisa meio complicada de entender para uma tradução de equivalência dinâmica, mas a do Peregrino vai colocar do mesmo jeito, Lilith, do mesmo jeitinho que está aqui, tá? Do mesmo jeitinho. Mais uma vez, se quiserem que eu faça uma review da Bíblia do Peregrino, da Aparecida, eu faço.
E vocês vão ver que essa palavra aqui se repete lá também. Vamos lá. Pronto, deixa eu ver até aqui as notas de rodapé em relação a esse versículo. Fala assim, ó, que agora Edom, com sua capital Bósra, segundo Jeremias 49:13, será julgado e arrasado. Isaías 63, verso 1 ao 6. Sua fortaleza se tornará morada de animais selvagens e de demônios, como Lilith, divindade feminina da Mesopotâmia. Para o relator, tudo isso estava anunciado no livro de Javé, capítulo 29:11 e Apocalipse 20:12. Esse 29:11 é do próprio livro de Isaías. Então, assim, até a própria Bíblia pastoral vai entender Lilith como uma deusa feminina da Mesopotâmia, e não como um espírito como muita gente pensa, que era a mulher de Adão e não sei o que. Simplesmente isso é uma polêmica que gira em torno desse nome aqui do Alfabeto de Zira, que é um livro apócrifo que vai surgir lá no século, sei lá, do 7 até o 14. Ele vai ser escrito, vai ter várias versões dele falando de uma sátira da Bíblia. É como se fosse um livro de Porta dos Fundos, a galera não entende atualmente, encontra aquele livro com muita seriedade e acha realmente que ele está falando de uma verdade, mas não está. Ele é um livro totalmente mentiroso, há uma polêmica que se cria desnecessariamente sobre Lilith. Mas Lilith é uma divindade feminina, que posso traduzir também essa palavra por coruja ou ser noturno, simplesmente isso. Tem gente que gosta de complicar também as coisas onde não precisa. Mas vamos lá. João 3,16, eu achei muito curioso João 3,16 nessa Bíblia aqui, porque ela vai seguir um roteiro parecido com a do Peregrino, mas não vai ser igual. Gosto sempre de ler esses versículos mais conhecidos para a gente ver a referência, no caso, a diferença entre cada uma delas. Vamos lá. João 3,16, o que é que diz? Diz assim: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, em vez de unigênito, colocou único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Pô, bem simples, né? Tá bem simples aqui, não tenho nem que comentar. A Bíblia é muito fácil de você ler. E João 5, 28, 29 e verso 39, né? Eu gosto de ler esses vários versículos para a gente comparar. Vamos lá, 28 aqui ao 29. Depois o versículo 39 diz assim: não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz dele, de Cristo, e sairão aqueles que fizerem o bem para uma ressurreição de vida, os que praticaram mal para uma ressurreição de condenação. Verso 39, bem fácil aqui, deu para entender, não é muito nada enigmático. Verso 39, vocês vivem investigando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Isso aqui, gente, está perfeito. Essa parte aqui, ó, vocês vivem investigando as Escrituras, porque na maioria das vezes, nas maioria das Bíblias, isso aqui está escrito assim: examinais as Escrituras, né? Examinar a Escritura e julgam nelas ter vida eterna, ou julgais nas Escrituras ter vida eterna, como se Jesus estivesse dizendo para eles lerem as Escrituras. Ó, leiam as Escrituras, vejam que elas dão testemunho de mim e conheçam elas, que vocês vão ver esses fatos, essas evidências de que eu sou filho de Deus e tal. Mas na verdade, o que Yeshua está dizendo aqui é que você já tem as Escrituras em mãos, já vem investigando há muito tempo. E vocês sabem que vocês vão encontrar na vida eterna. Vocês pensam isso. Pronto, são elas mesmas que testificam de mim. É isso que ele está dizendo aqui nesse verso 39. E a tradução está perfeita. Vocês vivem investigando as Escrituras. Em vez de botar, tipo, vocês leem as Escrituras, né? Vocês julgam nas Escrituras. Não, tá que vocês vivem investigando as Escrituras, pensando que vão encontrar a vida eterna. Está muito claro aqui para você entender. Então, gostei dessa tradução. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Tá? 1 Coríntios 6, 9 a 10 é um texto também polêmico, mas que ele revela uma verdade, que é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito requisitada, esconde a tradução correta dele, coloca tudo menos como está aqui. Aqui é sem conversa, assim como a NVI. A NVI também traduz dessa mesma forma que eu vou ler para vocês. Verso 9 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Ó, diz assim: então vocês, tá vendo aqui?
Então vocês não sabem que os injustos não herdarão, não receberão em herança o reino de Deus? Não se iludam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que praticam relações homossexuais. Assim como está no original. Pornoi, moikoi e asenocoites. Está correto aqui a tradução. Perfeito para a Bíblia de tradução de equivalência dinâmica, gente. Eu recomendo muito essa Bíblia para vocês. Quem não entende nada da Bíblia, quer entender uma tradução confiável, baseada nos originais e fácil de entender. Tem um erro ou outro, como toda tradução. Ela tem uma opção melhor, textual, que quem estuda crítica textual, óbvio, mas ela é uma Bíblia confiável. Eu recomendo para quem não conhece a Bíblia e quer aprender, né, sobre a Bíblia e quer comprar uma Bíblia católica para você, quer ler o livro deuterocanônico do Antigo Testamento. Eu recomendo para você essa da Bíblia aqui. Só espero que você compre ela no papel mais, sei lá, mais amarelado, que eu prefiro mais aquele papelzinho. Dizem até que é com mais qualidade. Mas vamos lá, né? Gálatas 5:21. Vamos lá. Gálatas 5:21. Depois de Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses. Pronto. Gálatas aqui. Gálatas 5, capítulo 21. Vamos lá. Diz o seguinte aqui. Cadê o verso 21? Aqui, pronto, achei. Invejas, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a estas, a respeito delas, eu já lhes falei e volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus. Essa tradução está bem diferente. Como o Novo Testamento dessa versão, desse Testamento das versões católicas, são muito apegados ao texto crítico e menos ao majoritário, uma outra coisa tende a sair do original. O certo era para estar aqui, como em outras versões católicas também, coisa que a ACF tem, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, diz assim, que invejas, homicídios e glutonarias de coisas semelhantes a essas, aqui só bota inveja, bebedeira e farras. A Bíblia do Peregrino coloca diversão, coloca outra palavra lá, que eu não vou abrir agora para vocês, mas meio que ela diz uma outra coisa aqui ao invés de farras, entende? E para mim está melhor do que a do Peregrino, tá? Simplesmente a do Peregrino ela está um pouco inferior a essa daqui. Agora pode gente achar que digamos, essa tradução ficou para trás e tal, porque não é bem farras aqui, mas sei lá, acho que dá para a pessoa que está lendo a Bíblia entender. Eu estou vendo por esse ângulo, do objetivo dessa Bíblia que ela tem. E ela cumpre bem o papel dela, de passar o conteúdo de forma branda e simples, pelo menos a tradução. Notas já é outra coisa. Tem até a nota de rodapé aqui que eu marquei para dar uma lidinha. Seguem-se duas listas. A primeira é um catálogo de vícios semelhantes aos que se encontram em Romanos 1:29, 1 Coríntios e 2 Coríntios 12. A segunda lista elenca diversas virtudes a partir da vivência do amor. Esses catálogos não pretendem ser sistemáticos nem completos, mas ilustrativos em dupla realidade que envolve os seres humanos. Ou seja, não que tipo eles vão ser só isso aqui que vai se resumir ao pecado. Mas assim, como um pecado puxa o outro, se você cometer algo disso aqui, vai vir cargas muito piores em que Paulo não listou aqui, mas pela dupla realidade que envolve os seres humanos, isso aqui serve de ilustração. Eu adorei essa nota de rodapé, por isso que eu marquei ela aqui, interessante. Aí temos Apocalipse 22:14. Tem uma palavrinha Apocalipse 22:14 que você não vê em qualquer Bíblia, né? Tá nessa Bíblia aqui, tá? Diferentemente da ACF. Eu confio nesse capítulo do Apocalipse 22 na Bíblia Almeida Fiel, tá? As Almeidas geralmente estão mais corretas do que as Bíblias católicas no Novo Testamento. Mas me chamou a atenção essa palavrinha aqui, vejam só. Apocalipse 22:14, que é um versículo para mim maravilhoso.
Diz assim: felizes aqueles que lavam suas roupas para terem autoridade sobre a árvore da vida. Terem autoridade sobre a árvore da vida. E para entrar na cidade pelas portas. Como é que está na CF? Diz o seguinte, que é felizes aqueles que guardam os mandamentos de Deus, de Yahweh, para terem direito sobre a árvore da vida. Não autoridade, direito é aquele que tem direito de ter posse. A autoridade é aquele que tem direito de mandar. Eu acho que tipo, não é muito bem assim, sabe? Que você interpreta esse versículo aqui, mas beleza, é uma opção textual que eu trocaria de autoridade por posse, por meritocracia, né? O sentido que eu gostaria de colocar seria esse, de acordo com o original. Mas tudo bem, não tem problema, tá assim, quem entender, entendeu. Aí no final da Bíblia, você tem aqui, ó, no final, datas importantes, ó, datas cronológicas, os patriarcas, o êxodo, do juiz a Salomão, o reino dividido, continuação do reino de Judá, reconstrução durante o período persa, época helenística, tá vendo que vai aqui ó, da Judéia do domínio dos Lágidas, dos Ptolomeus, até Alexandre de Janeu, época romana, né, nascimento de Cristo e tal. E então, aqui já temos os textos bíblicos para o ano litúrgico, você que quer, ó, ler sobre o advento e tal. Ela tem uma coisa que a Ave Maria ela vai ter de novidade, mas ela vai trazer também sobre anos litúrgicos católicos. Se você quiser entender melhor, isso aqui estão textos no final. Cada festa tem uma liturgia e aqui essa Bíblia ela coloca no finalzinho. Tá engraçado, no início e no final você não vai ter dificuldade nenhuma de abrir ela. Você vai ler tranquilamente, uma coluna quanto a outra. E aqui você tem o índice alfabético dos livros e o índice geral da Bíblia, tá vendo? Ó, o livro histórico, sapiensal, ela vai ter tanto no início como no final, assim como a do peregrino também vai ter no final, tá? Um índice geral também de tudo. É meio estranho a Bíblia ter índice geral, qualquer livro no final, mas enfim, tem livros que são assim mesmo. Se a gente não achar no início, vê no final do livro que a gente acha. Mas que bom que tem. Mas aqui tá mais completo, tá? Tanto o índice alfabético como o índice geral. Tá muito mais correto. Tem umas páginas aqui do lado e tal. Enfim. Quais são as partes negativas desta Bíblia aqui? O que é que eu achei de ruim nela que eu queria mostrar, sinceramente, para vocês? Ela, na interpretação dela, dos fatos bíblicos, ela vai colocar muitas notas e as introduções de certos livros como tendenciosas a revoltas petistas, a movimentos que são em prol da liberdade do comunismo. O comunismo prega contra o capitalismo, contra, sabe? Eu acho que a Bíblia tem que ser imparcial e não tem que se preocupar com essas coisas, sabe, gente? Sinceramente, nenhuma Bíblia tem que se preocupar com isso, nota nenhuma. Não é contra esses movimentos que eu falo, mas é que a Bíblia tem que ser imparcial, a palavra de Deus, a palavra do nosso Criador. Então, assim, o que eu separei na apresentação para vocês lerem foi: ah, Adriel, mas essa Bíblia não é tendenciosa nada, não sei o que e tal. Eu leio, tem colegas meus que leem essa Bíblia e tal. Então, aqui vai as partes negativas. Primeira coisa, notas marxistas e informações sobre a questão do comunismo que vão estar imperando nessa Bíblia aqui, que sinceramente nem todo mundo percebe, mas ela tem. Você lendo, gente, e sendo de uso comum essa Bíblia aqui, é muito fácil você olhar e dizer: teve tendência em colocar essa tradução. Dá para entender porque ela é desse jeito, entenderam? Mas vamos lá. Ó, tem aqui, eu já li isso aqui para vocês. Aí, ó, tem aqui a falando da tradução. A tradução feita a parte das línguas originais, procura ser a mais simples possível, sem, no entanto, descuidar dos elementos importantes do texto bíblico. Beleza, legal. Como no termos que não são fáceis de entender, mas que são complicados, explicados em notas, ó. Incentivando você a ver as notas de rodapé, olhar direitinho, se não tiver nada faltando no conteúdo, você não precisa vir para as notas, mas se tiver, você tem que vir para a nota. Então, sempre veja as notas de rodapé. E cada vez que você for ver, você vai se interessar cada vez mais, se revoltar contra o seu governo, que está tudo uma porcaria, e que a Bíblia ensina isso a você. Vejam só. Aí temos aqui introduções, notas, beleza. Aí vemos para o objetivo que ela passa para os leitores. Isso aqui é a editora, tá? Ó, 25 de janeiro de 2014. Isso aqui foi algo que elas escreveram. Tá na hora de reeditar a Bíblia, tá? Ó, vocês estão vendo aqui? Ela teve esse interesse de reeditar a Bíblia colocando isso aqui, ó. O objetivo é que os leitores, sobretudo na leitura comunitária, consigam explicar o texto na própria vida. Por isso, as referências das notas e aspectos sociais, políticos e religiosos do tempo bíblico, mentira, não é só do tempo,
tá? Eles vão interpretar na visão de hoje, isso é uma falácia, mas vamos lá. Para que seja possível compreender e relacionar as questões do mundo da Bíblia às questões do nosso tempo, beleza. Agora a verdade está começando a aparecer. Em outras palavras, as notas não são algo pronto, mas querem ajudar a refletir e entrar no texto bíblico. Vamos lá, as introduções e notas aqui propostas derivam de um tipo de leitura dos textos bíblicos e querem ajudar as comunidades com uma hermenêutica que leve ao compromisso pessoal e comunitário, melhor dizer, comunista, para a transformação da mente e da sociedade. Gente, olha para isso aqui. Vocês vão entender depois, quando for ler já a introdução ao Antigo Testamento, tá? O que é que eu quero dizer com isso, tá? Na introdução aqui no Antigo Testamento, vocês vão entender o que isso aqui é perigoso. Ó, não é a única leitura possível e abordagens diferentes podem ser encontradas em outras edições. Óbvio que vão ser usadas em outras edições. Outras abordagens sobre as introduções, sobre as notas, a falar do comportamento comunitário das pessoas ao se juntarem para ler a Bíblia juntos. Teologia da libertação, que é algo totalmente comunista, é algo totalmente, digamos assim, influenciador, e Bíblia e política são coisas que não se misturam. Essa é a minha crítica aqui. Vamos lá. Formação do Antigo Testamento. Aí tem aqui dizendo que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros, tal, tal, tal. Aí ele vai começar falando o seguinte, né? Beleza. Não vou nem ler muita coisa, mas eu queria ler pelo menos por uma parte aqui do iniciozinho aqui das informações preliminares. Diz assim: o conjunto do Antigo com o Novo Testamento é o que chamamos de Bíblia, livro sagrado para o cristianismo, e muitos personagens que figuram neste livro são também sagrados para o islamismo. Mas dizer que é um livro sagrado não quer dizer que ele tem uma origem fora da história ou que tenha caído do céu. Perfeito. Beleza, até aí tudo bem. Pelo contrário, a Bíblia tem esse caráter sagrado porque revela o rosto de Deus da vida, que se manifesta na história, nas lutas em favor da vida com dignidade e justiça para todos, principalmente para as pessoas empobrecidas e marginalizadas. Ok. É na defesa e na promoção da vida que a Bíblia ganha caráter sagrado e torna-se a palavra de Deus. Que lindo, que coisa maravilhosa. Aí você vê aqui, ó, vamos explicar sobre a formação do Antigo Testamento? Vamos. Como? Explicando a ideia da casinha que virou casarão. É até interessante, ela fala que a história da Bíblia pode ser comparada a uma casa que era bem pequena e com o tempo foi ganhando mais cômodos, mais móveis, assim como era somente a Torá, foi ganhando que os proféticos e tal, de acordo com o tempo. A Bíblia que Jesus lia não é a mesma Bíblia que a gente lê hoje, foi influenciada por ele, então é interessante, só que não fica por aí. Vejam só, o casarão pode assustar e intimidar o casarão, né? Casa grande, ou seja, a Bíblia no sentido, mas veja como ele fala no sentido anticapitalista e influenciador ao socialismo, ao comunismo. Ó, o casarão pode assustar e intimidar. É que a casinha inicial era pequena e simples, acessível e acolhedora, principalmente para os mais pobres e necessitados. Mas ainda pode ser encontrada no coração da Bíblia. Essa casinha, sabe? A humildade, a acolhedora, principalmente para os pobres e para os necessitados. É isso que ela está querendo dizer. Tá? Quando esta é usada para promoção e defesa da vida. Nossa, como se o comunismo fosse contra o aborto, contra as drogas. Muito pelo contrário, tudo a favor de tudo. Tudo que a Bíblia ensina, o comunismo é contra. E ela está influenciando as pessoas aqui. A casinha aparece claramente na história da construção da Bíblia. E ela é o que dá sentido sagrado. O que dá sentido sagrado é a simplicidade da Bíblia. É o que ela quer dizer aqui, mas de uma forma muito influenciadora que você começa a pensar os mais pobres, necessitados, né? Tipo, ela fica focando muito nisso. Se ela parasse de ficar focando tanto nessa questão de pobreza, disso, daquilo, da Bíblia como sendo o livro dos pobres, que dá sustento para os pobres, o livro do comunismo, eu acho que ela seria uma Bíblia melhor. Vamos lá, começo de tudo, uma casinha pobre, a casinha de defesa da vida dos pobres. Olha aqui, gente, o título, gente. Eu não estou inventando. Olhem para esse título aqui. Esse título aqui é, sabe, para formação do Antigo Testamento, isso aqui é ridículo. Tanta coisa para comentar sobre a formação do Antigo Testamento. Ó a grossura dessa Bíblia aqui. Isso que é uma Bíblia de estudo, não só por causa da grossura, mas o conteúdo da Bíblia do peregrino. Simplesmente está faltando o conteúdo de uma Bíblia próxima a essa aqui. Eu não vejo essa safadeza. E são católicos também, tá? Eu não vejo essa safadeza aqui.
Sinceramente, é uma Bíblia cheia de estudos, a Bíblia do Peregrino, e eu não tenho necessidade de colocar isso aqui tanta coisa para falar, porque não vai falar uma coisa melhor. Sabe? Seria melhor até plagiar a Bíblia do Peregrino do que colocar esse tipo de conteúdo, gente. Sinceramente, vamos falar de Bíblia, vamos falar de contexto bíblico. Ó, as introduções da Bíblia aqui, ó, prefácio da tradução brasileira, ó, prólogo, instruções para uso, sabe? O prólogo é até resumido para mim dessa Bíblia aqui de estudo, instrução Pentateuco. Tanta coisa para você falar, valor histórico, valor literário, teoria documentária. Poxa, tanta coisa vai falar sobre questão sabe, perder tempo, perder digitação, perder folha para comentar isso daqui. Sei lá, eu não entendo, mas vamos lá. Ó, Gênesis 6, 24 e notas de rodapé de Gênesis 6, 26, 4, perdão. Aí abre aqui, ó, como título, Tempo dos Gigantes. Legal, a tradução tá maravilhosa, mas deixa eu ler a nota para vocês de rodapé. Diz assim, que quando os seres humanos começaram a se multiplicar sobre o solo, geraram filhas. Estão vendo? Os filhos de Deus, os anjos caídos, viram que as filhas dos humanos eram belas e tomaram para si mulheres dentre todas elas, aquelas que escolheram. Javé disse, meu sopro de vida não permanecerá para sempre no ser humano, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Pulando aqui, aí continua aqui dizendo assim, ó, nesse tempo, verso 4, havia gigantes na terra. E mesmo depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, tiveram relações sexuais, as filhas dos seres humanos, e geraram filhos para eles. Estes heróis eram homens famosos dos tempos antigos. Beleza. O que é que essas notas de rodapé querem nos informar? Essa nota aqui. Diz o seguinte. Restos de lendas sobre gigantes. Aí vai começar a falar que é lenda isso aqui também. Aí ver nós em Deuteronômio 2, do 1 a 25. São inseridos aqui como um sinal a mais do crescimento da maldade, ligando a Gênesis, né, ao resto do Gênesis, a narrativa do dilúvio. Filhos de Deus, barra Elohim, refere-se a seres mitológicos ou a reis. E a limitação da vida em 120 anos contra os outros textos. Isso aqui eu acho a única coisa válida desse comentário. O resto, dizer que esses gigantes são lendas, dizer que são inseridos aqui um sinal mais de crescimento da maldade. Bom, aqui eu tenho que ir para outros textos sagrados de outros povos ou até mesmo relatos históricos que dizem que haviam sim homens grandes e até que muitos deles eram deuses. Podem ver deuses da Grécia, os incas mais astecas, os Anunnakis na Mesopotâmia, são divindades gigantes que desceram e tiveram relações com seres humanos. Se a Bíblia é um texto resumido em que muita coisa veio do que aconteceu, que está relatado nela, posteriormente, óbvio, ao dilúvio, e nesse tempo aqui do capítulo 6 ainda não aconteceu o dilúvio, o que eu devo acreditar? Que a Bíblia está errada e os textos antigos estão certos, ou a Bíblia está correta e daqui se criou vários e vários mitos nas versões dos povos distintos da humanidade. Gente, eu não posso ficar cego a isso. Tá? Os povos da humanidade contaram as histórias na visão dele, mas a Bíblia, por ela ser simples, não precisar provar o que ela fala, ela não é complexa. Essa complexidade você vai notar de mitos. Podem pesquisar a diferença de mito para um testemunho real. Ele é mais complicado, ele é mais com detalhes, ele tem muita coisa que tenta trazer uma veracidade para ele que inutilmente falha. Então, vamos lá. Ou melhor, facilmente falha, né? Então, assim, gente, outra nota que eu queria ler para vocês é aqui, ó. O capítulo 7, 6 a 8, diz assim: os trechos relacionados a Deus, Elohim, ligam-se ao capítulo 1, do 1 a 2, 4a, mostrando o dilúvio como retorno ao caso anterior à criação. Com as águas, as profundezas da terra juntando-se às águas que estão acima do firmamento e cobrindo tudo novamente, por 5 meses. Beleza, informação até necessária. Ou 150 dias. Porém, os trechos atribuídos a Javé falam de 40 dias e 40 noites de chuva. Outro sinal da combinação de diferentes narrativas pode ser visto na contradição entre os versos 8, ou melhor, 8.5 e 8.9, ou seja, falando que combinação de diferentes narrativas, tá? Mais uma vez aqui dizendo que a Bíblia é formada de narrativas antigas, enquanto na verdade essas narrativas foram criadas após a Bíblia. Sabe? São erros que essas notas têm
Então não se baseie muito nela, sabe, pessoal? Não se baseie muito. Outra coisa, vamos lá. Eu até marquei aqui para não perder, ó, com um post-it para vocês, ó. A parte de Tobias, que é um livro deuterocanônico, eu gosto muito, meu livro favorito dos deuterocanônicos. Do capítulo 4, eu achei ridículo esse comentário aqui que fizeram do livro de Tobias, do 1 ao 21. Interpretaram o texto de um jeito que não está escrito aqui. Não passa essa ideia. A tradução está maravilhosa, para uma nota está um lixo. Vejam só essa nota de rodapé de Tobias, capítulo 4, verso 4 do 1 ao 21. Conselhos para a prática de piedade, honrar pai e mãe, garantindo digna sepultura e obediência às instruções e ensinamentos. Praticar a justiça e a esmola, não se casar com mulher de fora da tribo, não reter o salário do trabalhador. Tais preceitos semelhantes aos que encontramos em Deuteronômio, em Provérbios e Eclesiástico. Beleza. A oferta aos mortos, essa aqui que é a parte que eles erram. A oferta aos mortos, aqui, ó, era reprovada pela lei né, da Bíblia, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Está vendo? A oferta aos mortos é reprovada pela lei. No entanto, o livro de Tobias ressalta a prática das esmolas em honra aos mortos, com base no preceito que vem na tradição de Aissar. Meio que eles vão retratar uma parte que ele fala justamente que a esmola livra da morte e tal, né, que é a graça ao próximo, né, a mão aberta, a misericórdia ao próximo, é tido como chave interpretativa para o livro de Aissar, que é um livro que não é nem bíblico, nem religioso, nem sagrado, nem nada. É só um livro poético, filosófico de um judeu da época do Império Assírio, do rei Azaradon. Então Aissar, que é o primo segundo de Tobias e primo legítimo de Tobit, o pai de Tobias, sinceramente, eles interpretaram aqui em cima de outro livro como se esse livro tivesse influência aqui, sendo que não é nada que o livro diz, tá? Aissar é um cara que ele é citado, mas o livro dele, embora tenha partes que se assemelham, o texto não fala disso aqui. Eu posso provar para vocês, ó, aqui. Capítulo 4, ó, dos versos aqui, ó, 8 e 9, diz assim, que sua esmola seja, aqui gente, eu não estou mentindo, ó, que sua esmola seja proporcional aos bens que você possui. Se tem muito, dê muito. Se você tem pouco, não tenha receio de dar conforme esse pouco. Assim você estará guardando um tesouro para o dia de sua necessidade. Pois a esmola, verso 10, ó, livra da morte e não deixa cair nas trevas. O texto não está dizendo aqui que é em honra aos mortos, mas que evita você de morrer espiritualmente ou morrer fisicamente. E sabe, ele vai dar uma bênção ao pai de Tobias, Tobit, ao seu filho, dizendo para ele que tem misericórdia, nunca vai levar ele a uma morte prematura, ser bom com as pessoas. As pessoas vão pensar 2 vezes antes de lhe matar. É como se, por exemplo, eu jogasse muitas pedras em alguém, ou em você que está vendo esse vídeo, e você jogasse para mim várias flores, e depois não tivesse mais pedras para me jogar, mas apenas flores, porque você já está rodeado de flores que eu joguei. Então é nesse sentido que ele quer falar aqui, de praticar o bem com o mal. No caso, praticar o mal com o bem, tá? Enfim. Ignorem o que eu falei. Mas, velho, sinceramente, isso aqui, essa parte final aqui do documentário, não tem nada a ver. Só porque a tradução de Aissar fala uma coisa, Tobias vai fazer a minha referência. Claro que não, o texto não está falando disso. Então foi uma nota que eu achei infeliz. E para terminarmos, ela, embora tenha corrigido muitos traços, a maioria deles, alguns traços comunistas e marxistas ainda prevaleceram nessa nova edição, nessa presente edição da Bíblia pastoral. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Marcos, capítulo 3, ó, verso 22 ao 30, diz assim, ó. Verso 22 a 30. Vai estar da seguinte forma. Sujou aqui não sei de que, mas vamos lá. Diz assim: que os doutores da lei que tinham descido, tá vendo, de Jerusalém, diziam, ele está possuído, ó, por Beelzebu, e ainda pelo poder do chefe dos demônios, que ele expulsa demônios e tal, toda aquela coisa, né? Vai falar que Jesus, ele tem poder de demônios, Jesus vai dizer que o diabo não pode
expulsar o próprio diabo. Satanás não pode expulsar Satanás, porque quem está dividido entre si mesmo não subsistirá. Antes o diabo deveria ser aniquilado, ser morto e parar de existir. Mas ele não para, porque ele não volta atrás nas suas decisões e nem vai agir contra a vontade dele mesmo. Porque ele é ruim, ele é o tinhoso, ele é o capiroto. Isso é meio que óbvio, né? Então, assim, aqui na nota de rodapé vai dizer uma coisa, gente, nada a ver. Simplesmente o texto não fala sobre isso. E é bom você ler o texto todo antes de ler qualquer nota, tá? Vamos lá. Depois de mostrar que a acusação dos escribas não tem sentido, Jesus declara o propósito mais profundo de sua ação: enfrentar até o fim o poder maléfico destruidor da vida e da liberdade. Parece o general Bolívar falando isso aqui. Fidel Castro. Sei lá, claro que eu estou trazendo para a visão mais elitista, mais comunista de hoje. Né? Guerra de classes. Olha assim, o profundo, irmãos, a ideia mais aprofundada de Jesus, o sentido de declarar o propósito mais profundo de sua ação é enfrentar até o fim o poder maléfico destruidor da vida e da liberdade. Olha como essa Bíblia é tendenciosa a essa ideia. Vamos lá. Quem se coloca na contramão desse projeto, tá vendo? Ó? Quem se coloca na contramão desse projeto e quem se opõe a que os seres humanos possam viver de maneira digna e livre, colocam-se fora e distante da graça de Deus e do perdão que ele concede. Ou seja, se não for comunista, se não querer a liberdade, acima de tudo, de tratar mal o meu próximo, ou melhor, tratar mal as pessoas, né, que infelizmente sustentam essa sociedade, eu estou sujeito a ser uma pessoa por resto da vida condenada. Eu estou distante de Deus, da graça de Deus. Veja que problema que esses comentários falam. Isso tem cada coisa que eu vou lhe contar, gente, que eu fico assim besta. Cada tradução que ela é até boa, mas chega na hora da nota, é uma pena, sabe? É uma pena que hoje virou um comércio, né? A ideia que se tem da Bíblia Sagrada. Então, assim, terminando aqui, Bíblia Pastoral, o que dizer desta Bíblia? Eu termino dizendo que é uma Bíblia muito boa, recomendo em nível de tradução, algumas notas são válidas, as introduções também, mas não é aquela Bíblia que eu coloco lá em cima, tá? No pedestal. Não é a Bíblia que eu admiro pela sua explicação, admiro pelo seu conteúdo e tradução, que é muito fácil. E quem quer comprar a Bíblia, compre, mas tenha ciência que vai ter esses comentários aqui. Entenda dessas coisas de política antes de comprar essa Bíblia, gente. Sinceramente, não compre uma pessoa que você sabe que ela não entende disso aqui também, de modo que possa confundi-la ou incentivá-la sem ela saber durante a leitura da palavra de Deus. Que é uma leitura que empolga, é uma leitura fácil, que empolga, e a nota de rodapé dela, vocês podem ver, são bem abundantes. Não é uma nota de estudo, mas tem várias notas de rodapé abundantes e muito tendenciosas, sinceramente. Não todas, claro, né? Alguma outra é válida, é interessante. É bom você ler, mas tenha consciência, leia consciente, tá bom? Eu deixo essa minha declaração aqui com vocês. Já digo que de antemão vamos ter também o review da Bíblia Teb, tá? Eu vou fazer um review dela. E também, se vocês quiserem mais novidades sobre a Bíblia Pastoral, que eu falo sobre as implicações críticas dela no contexto, claro, da tradução em relação a outras Bíblias, a NVI, também a Bíblia da Aparecida, falem para mim, tá? Se vocês vão querer que eu faça com toda satisfação, todo prazer. Só basta vocês comentarem aí. Obrigado a todos que comentou para esse review, Bíblia Pastoral, tá bom? Um abraço a todos vocês, se inscrevam no canal, dê o like no vídeo e não se esqueçam de observar a verdade sempre. Até mais. Tchau, tchau.